São Paulo ultrapassou hoje a marca de 600 mortes por Covid em apenas um dia. A cada 2 minutos, uma pessoa morreu com a doença nas últimas 24 horas. Pelo menos 75 vítimas que não resistiram ao coronavírus estavam na fila da UTI. César Galvão. O colapso da saúde atinge as redes pública e privada. Segundo a Secretaria da Saúde da capital, 15 hospitais particulares solicitaram leitos ao SUS, porque não conseguem atender a demanda. No primeiro dia da fase emergencial, o isolamento social ainda ficou longe do índice necessário para desacelerar o contágio do coronavírus. A partir de amanhã, as escolas terão que fechar aqui na capital. Destaque do Roberto Paiva. As creches também vão fechar. Apenas 4 delas vão ficar abertas para atender os filhos de quem trabalha nos serviços essenciais. Veja também o aperto das famílias no 6º mês consecutivo de aumento do gás de cozinha. Na capital é preciso pesquisar. A diferença de preço do botijão de 13 quilos pode ser de R$10 de uma região para outra. É agora no SPTV. Boa noite. A cada 2 minutos, uma pessoa morreu de Covid no estado nas últimas 24 horas. Uma a cada 2 minutos. Até o fim dessa edição do SPTV, 15 pessoas terão morrido por causa da doença. Uma doença que pode ser evitada com as medidas de prevenção que todo mundo conhece. As autoridades vinham avisando que esta poderia ser a pior semana da pandemia até agora. Os números, infelizmente, confirmam essa previsão. Em apenas 24 horas, o estado de São Paulo perdeu 679 vidas. 679 pessoas que não resistiram à Covid-19. É o resultado das aglomerações, das festas clandestinas, do descaso com o uso da máscara e com o distanciamento. 679 mortes registradas de ontem para hoje. É uma tragédia sem precedentes para as famílias de luto e para quem ainda vai ficar doente, porque estamos vivendo um colapso no atendimento hospitalar. Agora, mais do que nunca, depende de todos e de cada um mudar o futuro da pandemia. O meu avô era uma pessoa incrível, acolhedora, uma pessoa que não tinha inimigos, um senhor muito festeiro, muito bom. Ele era o pilar da nossa família. Ele era aquela pessoa que ele só sentava para comer depois que ele via todo mundo, os filhos, os netos, todo mundo comendo. A alegria dele era ver a família reunida. É assim que a Ariane vai lembrar do avô para sempre. Otávio tinha 75 anos e adorava passar o tempo com os 3 filhos, 6 netos e com a bisnetinha. E a última coisa que ele me falou ele me perguntou assim, Fia, será que amanhã eu tô de alta? E aí dali eu nunca mais escutei nem a voz dele. A Covid, ele não deixa só o nosso familiar sem ar, ela deixa a gente sem voz, porque é tão dolorido que acaba sendo inexplicável. É devastador. Hoje a gente tem uma família totalmente destruída, a gente tem um buraco. A gente tenta um ponto de equilíbrio e a gente não encontra. A música que movia o maestro Hermes Saraiva também cedeu espaço ao silêncio. O quarteto, formado por pai, mãe e 2 filhos, foi desfeito pela morte, que reduziu a família à metade. Esse foi o momento mais difícil da vida da Silvana. A notícia da morte do marido e do filho mais velho, de 33 anos, na mesma semana. É como se chegasse um terremoto e acabasse com todos os nossos sonhos. Destruiu mesmo a nossa família. Foi uma desgraça, por assim se dizer, que aconteceu, né? O coração sangra, parece que você está sufocada. As pernas não obedecem, a cabeça não obedecem, e ficava aquela angústia todo dia. Na escalada de mortes por Covid-19, um dia tem sido pior que o outro. Há um mês, o número ficava abaixo de 400 óbitos por dia. Sexta passada, atingimos 521 mortes. E hoje, 679. 25% mais vidas perdidas só de uma semana para outra.
Esse é um desses ônibus comuns que circulam pela capital paulista com capacidade para 75 pessoas. Se a gente pegar o número de vítimas que morreram de Covid-19 de ontem para hoje em todo o estado, é como se 9 ônibus tivessem se envolvido numa tragédia sem nenhum sobrevivente. Esse é o cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Se essas 679 pessoas que morreram nas últimas 24 horas fossem enterradas ao mesmo tempo e no mesmo lugar, elas ocupariam toda essa área. Cada cova representa a dor de uma família inteira, no mínimo. O Eric, que perdeu os 2 melhores amigos, o pai e o irmão, espera pelo menos que a dor da família dele toque o coração de quem insiste em ignorar as dimensões dessa pandemia. A gente tem que ter esperança, a gente tem que cuidar um do outro, porque infelizmente ainda existem muitas pessoas irresponsáveis que não estão nem aí para nada. Só que, por conta disso, uma pessoa dessa, estando em algum ambiente, tipo supermercado ou outro lugar, ela vai acabar infectando uma outra família. E assim o efeito cascata. É urgente quebrar essa cadeia de transmissão e de dor. A média de mortes chegou a 400 por dia pela primeira vez desde o começo da pandemia aqui no estado de São Paulo. A gente confere juntos aqui no telão. O estado atingiu a média diária de 400 mortes depois de 15 dias consecutivos de alta. Essa média aqui representa mais 51% a mais, na verdade, do que a média de 2 semanas atrás. Há apenas uma semana, mais ou menos, esse ponto aqui do gráfico, ela estava em 300 mortes por dia, o que mostra a velocidade de avanço da doença. Agora a gente checa a média de novos casos, que está em 13.129 por dia, recorde novamente. E essa média de casos, ela também é 39% maior do que a registrada 14 dias atrás. E o número de pacientes internados também é recorde no estado. São quase 25 mil pacientes em hospitais lotados. Chegamos a uma situação tão dramática que os hospitais particulares estão pedindo socorro ao SUS. O repórter César Galvão está em um hospital na Bela Vista e tem agora outras informações para a gente. Boa noite, Galvão. Olá, Alain. Boa noite a todos. Nesta terça-feira, a capital atingiu a maior taxa de ocupação dos leitos de UTI desde o começo da pandemia. Os números foram fechados agora há pouco. 86% dos leitos ocupados. Há hospitais totalmente lotados, como é o caso dos sorocabanos na Lapa. 100% de ocupação. Nós estamos aqui diante do Hospital Bela Vista, que é a referência, só trata pacientes com Covid. Aqui a ocupação hoje atingiu 92%. A rede privada também dá sinais de colapso. Segundo a Secretaria da Saúde da capital, 15 hospitais particulares pediram 30 leitos de UTI para a Prefeitura. A Secretaria Municipal da Saúde cedeu 10. Agora há pouco nós recebemos uma informação relacionada ao Estado. 67 cidades paulistas estão com os hospitais 100% lotados. 7 cidades ficam aqui na Grande São Paulo. Entre elas estão Ferraz de Vasconcelos, Poá e Carapicuíba. E outras cidades têm dificuldades de conseguir UTIs. É o que você vai ver agora na reportagem. Hoje à tarde, funcionários da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Franco da Rocha, celebraram mais uma vitória contra a Covid-19. Dona Rosilene, 45 anos, recebeu alta depois de 7 dias internada. Mas o dia é bastante difícil na UPA. De manhã, 2 pacientes tinham morrido da doença. Assim que nós chegamos em Franco da Rocha, recebemos a notícia de que mais um morador da cidade morreu de Covid-19. É uma senhora de 84 anos que estava internada aqui na UPA. Ela esperou por uma vaga de UTI durante 11 dias e não resistiu. A UPA de Franco da Rocha tem 46 pacientes com Covid. 6 estão numa unidade semi-intensiva improvisada, à espera de vagas nos hospitais da região. Nós já tivemos 14 óbitos no mês, que faleceram num período de 5, 6, 7 dias aguardando a vaga. Então, realmente, mesmo com o esforço do Estado de ampliar as vagas da região, a gente não está conseguindo transferir esse paciente. A família do Igor também espera uma vaga para a dona Sebastiana, de 70 anos. Ela está internada há uma semana na UPA em Taboão da Serra. O estado de saúde dela é muito grave, ela tem grande chance de vir a óbito.
Então, a nossa família está muito aflita e a gente já foi para vários locais e a gente não consegue resposta nenhuma. A lotação das UTIs provoca também cenas como a da Santa Casa de São Carlos, no interior do estado. O homem de 30 anos estava sendo entubado e o receio era de não ver o filho, que ainda vai nascer. Vamos fazer de tudo, vai dar tudo certo, tá? Não quer conhecer o filho. O estado de São Paulo tem hoje cerca de 11 mil pacientes internados em UTIs. E pela primeira vez na pandemia, a taxa de ocupação de leitos no estado chegou a 90%, o que já é considerado colapso no sistema de saúde. Quando você tem, por exemplo, 85% de taxa de ocupação, você tecnicamente já está colapsado. O que está acontecendo nesses dias é que o aumento vertiginoso na quantidade de casos associado a uma doença em que o doente fica muito tempo internado nas UTIs, nós vamos chegar a 100% de ocupação em todas as UTIs rapidinho. Pelo menos 8 hospitais municipais na capital amanheceram sem nenhuma vaga nas UTIs. A situação muda durante o dia, mas não deixa de ser alarmante. Para diminuir a lotação, a prefeitura já abriu leitos de Covid nos chamados hospitais dia, que antes só atendiam outras especialidades. E o primeiro diagnóstico para saber se a pessoa está ou não com Covid é feito também nas AMAs e UBSs. Nelas, ninguém fica internado. Se a pessoa precisar de um leito, é encaminhada para os hospitais. O secretário municipal de saúde da capital diz que a pressão no sistema deve durar pelo menos mais 15 dias. É muito importante que a população entenda que hoje você circular, se contaminar, você leva a contaminação para casa, para o pai, para a mãe, né, para a família, para a esposa, que pode não ter um leito para ser tratado. Este é o risco que todos estão correndo. É muito importante que a população tenha essa consciência do momento e da gravidade que nós estamos vivendo. A CROSS, que é a Central de Regulação, informou que já auxiliou no caso da dona Sebastiana, com vaga no Hospital Regional de Osasco, e que se esforça para atender as demandas das 645 cidades paulistas. Sobre os hospitais particulares que pediram leitos de Covid à Rede Municipal de Saúde aqui da capital, o Hospital 9 de Julho e o Hospital Santa Paula informaram que o procedimento é comum quando o paciente que ingressa no pronto atendimento não tem plano de saúde ou não tem como pagar a conta do hospital. No primeiro dia, a fase emergencial conseguiu diminuir um pouco a circulação de pessoas nas ruas. Mas o cenário ainda está muito longe do que a gente viu há quase um ano, quando o estado entrou em quarentena pela primeira vez. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da Michele Barros. Nem precisa se esforçar para ver que tem mais gente nas ruas nesta fase emergencial do que na primeira vez em que São Paulo ficou em quarentena, em 24 de março do ano passado. Tem muito mais gente em casa, né? Eu acho que as pessoas ou não acreditam ou precisam mesmo, como eu. Se precisa, vai fazer o quê? Eu acho que é a necessidade, né? As condições financeiras, está muito difícil. O pessoal tem que correr atrás dessas condições financeiras. Não é que a circulação não tenha reduzido nos últimos dias, mas os números mostram o grau de adesão. Ontem, primeiro dia da fase mais restritiva até hoje, o índice de isolamento no estado ficou em 43%. Quase igual à segunda da semana passada, quando estava valendo a fase vermelha para todo o estado. E só um pouco acima do registrado 2 semanas atrás, quando a fase vermelha não valia para São Paulo inteiro. No ano passado, a taxa de isolamento no primeiro dia da quarentena foi bem maior do que agora, 54%. Essa fase emergencial vai até o dia 30 de março. E a intenção do governo é que durante esse período, cerca de 4 milhões de pessoas deixem de circular, fiquem em casa. Mas nesse segundo dia de restrições, em lugares como este aqui, ainda tinha muita gente. O vendedor ambulante não deveria estar na rua, mas no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, vários trabalhavam hoje à tarde. Teve lojista com porta meio aberta e com placa de delivery e retirada de produtos ali. A retirada está proibida na fase emergencial, a não ser que o cliente vá de carro. Eu acho que tem muita gente para uma pandemia. Tem muita gente, tem muita coisa aberta. No transporte público, 190 mil passageiros a menos foram transportados ontem em relação à segunda passada. Mesmo assim, ainda se vê pontos de ônibus com muitas pessoas e as opiniões dos passageiros se dividem. Caiu bastante o movimento. Bastante. O ônibus está bem vazio. O ônibus estava lotado.
Todo mundo imprensado, um colado no outro, não tem diferença nenhuma. O vai e vem de veículos também está maior desta vez. Ontem foram 4.910 alertas de congestionamento no Waze, menos do que na segunda passada e há 15 dias, mas 7 vezes acima do que no primeiro dia das restrições em março de 2020, quando foram registrados 699 alertas. Para este infectologista do Hospital Emílio Ribas, o desrespeito ao isolamento pode significar vidas perdidas. O preço que a gente vai pagar é com morte das pessoas que a gente gosta. Não há outra forma, infelizmente, da gente, neste momento, reduzir o número de pessoas que vão adoecer, que vão precisar dos sistemas de saúde e que vão morrer porque não tem esse sistema. A Michele Barros acompanha a volta para casa no terminal Capelinha, zona sul da capital, e traz também outros dados sobre o transporte público na capital. Michele, boa noite. Como é que está o movimento por aí? Oi, Alan, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, acabou de chegar mais ônibus aqui da região central e aí o pessoal já segue para as plataformas para pegar os ônibus para os bairros. Aqui me disseram que o movimento hoje e ontem foi um pouco menor apenas em relação à semana passada, né? As pessoas estão sentindo que tem mais gente no transporte público mesmo, no início dessa fase emergencial, do que no começo da quarentena, lá em março do ano passado. Ontem, pelos dados da Secretaria de Mobilidade e Transportes da capital, 1,5 milhão de passageiros usaram os ônibus. Aí a gente vai fazer um comparativo. Semana passada, em média, por dia útil, foi em torno de 1.700.000 pessoas. Teve redução menor do que houve em outros momentos da pandemia. Vamos olhar para o fim de março do ano passado, então, quando teve a primeira quarentena. Foram 892 mil passageiros por dia útil nos ônibus da capital, bem menos, né? Quer dizer, Alan, os números mostram que esse início da fase emergencial, né, que devia tirar mais gente da rua, ainda não teve adesão plena. Alan. Está longe do ideal, né, Michele? Boa noite para você. A SP Trans disse que mantém a frota de ônibus entre 88% e 93% na cidade e pode fazer ajustes se necessário. O movimento no metrô, na CPTM e na EMTU caiu cerca de 10% nessa semana em relação às semanas anteriores, segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Sobre a efetividade da fase emergencial, o governo do estado disse que continua analisando a situação da pandemia para a adoção de medidas adicionais, se necessário. E olha só, em Ribeirão Preto, no interior do estado, a prefeitura decidiu adotar o lockdown, que é o confinamento total dos moradores, já a partir de amanhã. Vamos até lá, ao vivo, com o repórter Murilo Badeça. Boa noite, Murilo. Oi, Alan, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Esse lockdown vai pelo menos até o domingo e foi anunciado justamente um dia depois das UTIs da rede pública daqui da cidade atingirem o 100% de ocupação. O principal objetivo dele é evitar o colapso dos hospitais. Até o domingo só vão poder funcionar aqueles estabelecimentos que são emergenciais, então as farmácias e os hospitais. No setor de alimentação, como as padarias, os restaurantes e até os mercados, só o delivery está liberado. E também por causa disso, muita gente hoje aqui em Ribeirão correu para o supermercado para garantir alimentos e produtos para casa. Bastante gente nos supermercados nessa terça-feira. Essa medida de lockdown é a mais restritiva da história da pandemia aqui em Ribeirão Preto. Alan? Obrigado, boa noite, bom trabalho para você. A Associação Paulista de Supermercados manifestou preocupação com o lockdown que cidades paulistas vêm decretando, como Ribeirão Preto fez agora. A APAS disse que uma parcela considerável da população tem dificuldades em realizar pedidos para entrega em casa. E uma parcela ainda maior não tem recursos para estocar itens de primeira necessidade. As aulas presenciais serão suspensas a partir de amanhã nas escolas municipais e também nas escolas particulares da capital. As creches vão receber apenas os filhos de quem trabalha em atividades essenciais e num esquema diferente. O repórter Roberto Paiva explica para a gente como é que vai funcionar. Né, Paiva? Boa noite para você. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. É só para as crianças que têm de 0 a 3 anos que já estão matriculadas na rede municipal. Serão atendidas em 4 creches. A prefeitura chama de creche polo. Na verdade, a prefeitura chegou a anunciar 5, mas esse número caiu para 4 creches. São elas, uma delas a gente está aqui em frente, que é no Jardim Monte Azul, aqui na Zona Sul. Vai ter também a Monteiro Lobato, que fica na Vila Nova Cachoeirinha, Salesiana Domingos Sávio, na Vila Matilde,
e também Sonho Nosso, no Jardim Cidade Pirituba. Agora, os pais precisam inscrever os filhos num formulário específico. Para fazer isso, tem que entrar no site da prefeitura, linkar no formulário, preencher e escolher a opção em qual creche quer que o filho frequente nesse período. Aí, então, ele poderá encaminhar a criança. 350 crianças já foram inscritas e começam a frequentar essas 4 creches a partir de amanhã. Alan. Obrigado, Paiva. Boa noite para você. Veja a seguir a disparada de preço do gás de cozinha. Na Zona Leste tem revendedor cobrando R$ 92 pelo botijão de 13 quilos. O governo de Minas proibiu e a Federação Paulista de Futebol suspendeu o jogo do Palmeiras pelo Paulistão, em Belo Horizonte. Agora o trânsito ao vivo, Avenida 23 de Maio, com muitos carros, muito movimento para uma fase dessa emergencial. Agora às 7h29, o SP2 volta já. Boa notícia sobre emprego. O mercado de trabalho formal de quem tem carteira assinada começou o ano aquecido. Em janeiro, foram registradas mais contratações do que demissões. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Você acompanha esses números comigo aqui no telão. No país, o saldo foi de 260.353 empregos criados. Desses, 75.203 foram aqui no estado de São Paulo. O número é maior do que o de janeiro do ano passado, antes da pandemia, quando 42.161 vagas com carteira assinada foram criadas no estado. Todas as áreas da economia tiveram acréscimo de vagas, destaque para a indústria e para o setor de serviços. O comércio foi o que menos criou oportunidades em janeiro. O botijão de gás passou de R$ 90 em alguns bairros da capital. Estamos no 6º mês seguido de aumento do gás de cozinha. Um aumento que torna mais difícil para milhares de famílias conseguir fazer a comida. A escapada do isolamento social foi só por uma necessidade. Aí acabou o gás, não teve jeito, teve que vir comprar. O problema é que cada vez que o João vem comprar um botijão de gás, a conta fica mais pesada. Tá mais caro. A última vez eu paguei 75. E ele está certo, o preço não para de subir. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do botijão de gás na capital é de R$ 81,44. Isso depois do último reajuste anunciado pela Petrobras no começo do mês. Mas isso é só uma média, porque em alguns bairros esse valor é ainda maior. A Zona Leste é a região de São Paulo onde o botijão de gás custa mais caro, de acordo com a ANP. Aqui o preço chega a R$ 92,90. A dona Valda levou um susto quando precisou comprar gás no Itaim Paulista. Pagou R$ 90 no botijão e agora tenta economizar. Tá absurdo. Não vai dar nem pra gente mais comer, viu, minha filha? Este economista fez as contas. Em um ano, o preço do botijão de 13 quilos subiu 18% nas distribuidoras de São Paulo. Segundo ele, o motivo para isso vem do cenário externo. O dólar valorizado acabou encarecendo ainda mais o preço do barril do petróleo aqui no Brasil. E isso pressiona os preços dos combustíveis e também do gás de cozinha. O barril subiu em dólar e o dólar subiu em relação ao real. Quer dizer, subiu em real, subiu 66,5 um barril de petróleo. Basicamente essa é a explicação. É o vai e vem das cotações mexendo diretamente com o que acontece dentro da nossa casa. Na da Adriana, o botijão está durando bem menos. Antes durava de 1 a 2 meses porque a gente não ficava tanto dentro de casa. Não tem como você economizar. Você tem que fazer o almoço, a janta, o café. Você tem que utilizar praticamente o dia inteiro. Então não tem como você economizar. Mesmo que você não faça comida, você esquenta a comida. E o economista que a gente viu na reportagem alerta que o preço do gás deve continuar subindo nas próximas semanas, ainda por causa do preço do dólar e também do barril do petróleo. Vamos falar agora da vacinação contra a Covid-19. A imunização de idosos acima de 75 anos foi marcada por longas filas e senhas esgotadas hoje em Cotia. Os idosos começaram a chegar nos postos de vacinação a pé e de carro antes das 5 da manhã. Às 8, não tinha mais senha. A cidade tem cerca de 2.200 moradores com mais de 75 anos, mas recebeu apenas 1.000 doses. Por isso, todo mundo correu para tentar ser imunizado antes da vacina acabar. Teve idoso que ficou mais de 5 horas na fila. A Prefeitura de Cotia informou que a campanha de imunização será retomada quando a cidade receber um novo lote de doses e que, para evitar filas nas próximas etapas, vai ser feito um agendamento pela internet. E
E aqui na capital, a Câmara Municipal aprovou em segunda votação e por unanimidade o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de São Paulo a ingressar no consórcio de prefeituras que vão comprar vacinas. Para virar lei, o projeto depende da sanção do prefeito Bruno Covas, que já está negociando com laboratórios estrangeiros. Vamos ver então como é que está a vacinação aqui no estado. Acompanhando os números diariamente, mais de 4 milhões de doses foram aplicadas. Receberam a primeira dose 6,42% da população. 2,43% da população tomaram as 2 doses. Agora é hora da previsão do tempo, por isso que a Anne já está chegando aqui rapidinho, né, Anne? Com a previsão de amanhã. Boa noite para você. Vamos lá, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje a gente teve mais uma tarde quente em São Paulo, né? A máxima foi de 32,4 graus, mais de 4 graus acima do normal. E a chuva lá foi bem isolada, só choveu em alguns pontos do norte da Grande São Paulo. Amanhã, os temporais vão atingir principalmente o interior do estado, nessas áreas aqui onde o nosso mapa está laranja. E chove também em toda essa área amarela, onde está a Grande São Paulo. Mas aqui a chuva ela pode ser forte, no entanto, não tão espalhada como na área laranja. É aquela chuva isolada exatamente como foi hoje. A quarta-feira vai ser com máxima de 32 graus em Franco da Rocha, em Jandira, Arujá e Poá, 31 graus e Ribeirão Pires, 29 graus. E essa chuva, ela chega a partir da tarde, viu, Alain? E esse calorzão aqui na capital, ele vai continuar? Vai continuar. O verão está se despedindo com o calor típico da estação, né, Alain? Amanhã a máxima vai chegar aos 31 graus aqui na capital, quinta-feira, 30 e na sexta-feira, máxima de 29 graus com chuva todos os dias. Apesar de isolada, ela pode ser forte e provocar alagamentos. Últimos dias do verão, então, com dias bem típicos da estação, inclusive com essa chuva forte. E esse calor todo desta semana, ele está sendo potencializado pelo escoamento da umidade com vento quente que está soprando do interior do estado e chegando aqui na capital. Na quinta, até passa uma frente fria em alto mar, que deixa a temperatura abaixo dos 30 graus na sexta, mas um refresco mesmo de outono, Alain, ainda não dá para ser visto no longo do caminho, não, nos próximos dias. É isso. Vai continuar quente. Até amanhã. Futebol. O Ministério Público manteve a suspensão dos campeonatos de futebol no estado de São Paulo. A Federação Paulista é contra a decisão e ameaça levar o caso à justiça. A partida entre São Bento e Palmeiras, que seria transferida para Belo Horizonte, foi cancelada hoje, depois da proibição do governo mineiro. O jogo seria realizado no estádio Independência, em BH. Mas Minas Gerais vai entrar amanhã na chamada Onda Roxa, do plano de enfrentamento da pandemia. A rodada do fim de semana no Campeonato Mineiro está mantida, mas as partidas de equipes de fora do estado foram canceladas. Seria muito incoerente a gente tomar uma medida tão dura, tão restritiva, como essa que nós estamos tomando no estado e permitir que jogos de outros estados acontecessem aqui em Minas Gerais. Na noite de ontem, após uma reunião com integrantes da Federação Paulista de Futebol e do governo de São Paulo, o Ministério Público confirmou a suspensão dos jogos no estado até o fim do mês. Em nota, o MP justificou a medida citando os altos índices de ocupação dos leitos de UTI na capital e no interior e a necessidade de reduzir ao máximo a circulação de pessoas. A federação reagiu, dizendo que a decisão foi fundamentada em argumentos que fogem de qualquer conceito médico e científico já visto mundialmente no combate à Covid-19. Nesta tarde, a entidade realizou uma reunião virtual com representantes dos clubes. Ao término do encontro, divulgou uma nota, dizendo que trabalha com a CBF e com outras federações para transferir os jogos para fora de São Paulo. No texto, ainda deixou aberta a possibilidade de levar o caso à justiça. Enquanto esse imbróglio na Federação Paulista persiste, a CBF mantém todos os campeonatos nacionais. Por isso, o Corinthians viajou para a cidade pernambucana de Salgueiro, a 500 quilômetros do Recife, e provocou aglomeração na chegada ao hotel. A equipe enfrenta o Salgueiro amanhã, na estreia pela Copa do Brasil. Vamos ver agora a sua mensagem, seu recado pelas redes sociais. O Luiz diz o seguinte: uma morte a cada 2 minutos e muitos ainda insistem em participar de aglomerações. O que mais precisa acontecer para esse povo cuidar de si e principalmente dos outros? Simone, famílias sendo devastadas, destruídas, não tem como não sentir a dor delas. Meus sentimentos. Fernando, o que esperar de uma população que insiste em frequentar bares, cassinos e comércio clandestino? Os números respondem. É isso, triste realidade. O Jornal Nacional começa às 8h30. Uma boa noite e até amanhã.